Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, que alegria encontrar você aqui neste dia 5 de dezembro de 2025, o ano tá acabando, sexta-feira, então vambora porque ainda tem muita coisa para acontecer. Ótimo dia, tem o jogo com o Galo no domingo, tem as semifinais da Copa do Brasil, já tem mercado da bola, claro, já tem que olhar para o futuro. Libertadores ou Sul-Americana, esse vai ser o nosso tema principal, mas muitos assuntos a tratar com você aqui no nosso canal. Tem muita informação importante, tá, sobre o Vasco, jogador saindo, jogador renovando o contrato, enfim, bastante coisa mesmo. Tem ex-treinador do Vasco recusando proposta, enfim, tem bastante coisa aqui pra gente conversar, tá? Tem atacante do Vasco que recebeu proposta para deixar o clube. Então chega deixando já o seu like, comenta, compartilha, se inscreve no canal, gente, dá aquela moral, não esquece não, hein? Se tiver a função hype o nosso vídeo também. E vambora, vamos juntos com o fanático vascaíno. Bom, ontem o Vasco anunciou a renovação de contrato do Jair, né? O Jair fica por mais uma temporada com a opção de mais um ano, né? Com a camisa do Vasco, justo, jogador que foi importante em vários momentos, vinha bem na temporada, teve mais uma lesão, e aí o Jair acabou ficando no departamento médico, só volta no ano que vem, né? A expectativa é para o segundo semestre. O Vasco renovou por mais um ano e depois tem a opção de mais uma temporada. Puma na esquerda, Vitor Luiz e Leandrinho, cadê? Aliás, no nosso Na Conta KTO hoje, vamos debater isso. Por que um destro vai ser improvisado na esquerda se temos jogadores da função para substituir Lucas Piton? Mais de 20 mil ingressos já foram vendidos para o segundo jogo da semifinal. Lembrando que o mando é do Fluminense, a venda abre com o Fluminense e depois abre para o torcedor do Vasco. No mando Vasco, né, que é o primeiro jogo, mais de 55 mil ingressos já foram vendidos. Outro assunto que é muito debatido nos grupos dos quais eu participo, dentre eles o grupo WhatsApp VIP, que eu convido você a participar, né? Um grupo muito legal, que você tem aí a chance de ter um contato diretamente comigo, uma live mensal com o ex-jogador do Vasco. Entre em contato através do nosso site, que eu passo para você todas as informações para você fazer parte desse grupo VIP. E é muito bacana, que você vai gostar demais. Tem brindes, tem sorteios de brindes do Vasco, tem desconto em produtos do canal, enfim, muito mais para você por lá também. Mas um dos assuntos é, Azevedo, teremos reforços para o ano que vem? Sim, claro que sim, mas tudo vai depender de qual competição nós vamos disputar. Passa muito por isso. Talvez o peso que nós queremos de jogador passa também por isso. Mas uma coisa que chama muito a atenção é que o monitoramento do mercado, jogadores que se destacaram no Campeonato Brasileiro, o Vasco já tem ideia do roteiro, de quais posições precisa para a próxima temporada. Um zagueiro, atacante lado de campo, um meia. Essas são as funções que o Vasco quer imediatamente para o próximo ano. Deixa eu dar um recado super especial para você. Na minha infância, quando rolava aquela vinheta do plantão da Globo, vinha notícia ruim, vinha aquela notícia, caramba, me batia um medo, uma apreensão. Bom, Libertadores ou Sul-Americana? Via Campeonato Brasileiro, somente Sul-Americana. O Vasco joga domingo com o Atlético Mineiro e só pode ir para a Sul-Americana via Campeonato Brasileiro. Via Copa do Brasil, a vaga é Libertadores. Fábio, qual deve ser o foco? Para mim, Copa do Brasil. Independentemente da competição que leva, o foco para mim tem que ser título e money, dinheiro, bufunfa, grana. Por quê? O título da Copa do Brasil vale 77 milhões de reais. Caso não conquiste, leva 33 como vice-campeão. Muito mais do que qualquer posição que a gente fique dentro do Campeonato Brasileiro. 2. O título da Copa do Brasil leva diretamente para a fase de grupos da Libertadores. 2. 3. Você disputa a Recopa Sul-Americana no ano que vem, diante do Flamengo, que é o campeão da Libertadores desse ano. Ou seja,
3 importantes situações para 2026. Alguém pode dizer assim, e eu quero já ler o comentário e vamos debater. O Vasco não tem condições de jogar a Libertadores, não tem um elenco para isso, vamos passar vergonha. Aí o contra-argumento é o seguinte, e você precisa pensar nisso também. Jogar a Libertadores e ganhar a competição mais importante do nosso continente não é apenas chegar uma vez e ganhar, é disputar várias vezes. Flamengo e Palmeiras, que têm sido os maiores vencedores dos últimos anos, não chegaram uma única vez para ganhar. Chegaram, disputaram, foram eliminados, até que começaram com muita rotina participar da competição e ganhar. Lembra daquela fase do cheirinho que a gente sacaneava os caras? Pois é, essa fase deles passou e é sempre disputando o título ou chegando longe na competição. Então falta isso ao Vasco, habituar de novo com a Libertadores. A última vez foi em 2018, já são 7 anos. Se disputar ano que vem, 8 anos depois o Vasco volta à Libertadores. Aí não pode jogar ano que vem e ficar mais 8 para jogar. Joga ano que vem, monta um time competitivo, que seja eliminado nas oitavas, nas quartas. Volta no ano seguinte, em 27, mais reforçado, disputa, avança. Tem que ser assim. A Libertadores você não ganha, volta no ano seguinte como vencedor e não mais. Tem que disputar sempre. O Vasco tem que estar ali sempre. Ah, mas não deu a Libertadores, a Sul-Americana é importantíssima. Ok, mas o nosso foco tem que ser grande. Ontem, na live de membros, e a gente estava debatendo isso, e o Eric Fernandes levantou com muita propriedade. Se a gente quer mentalidade vencedora para os jogadores, nós temos que pensar grande. E a Libertadores é do tamanho do Vasco. Ah, não, temos que dar foco na Sul-Americana, ganhar a Sul-Americana, disputar. Não é pensar grande. Não que você esteja pensando pequeno, mas grande é sonhar com a Libertadores. Deixa eu mandar um abraço atrasado, mas de coração, para o meu amigo Walter Júnior, membro do nosso canal, Trem Bala, aniversariante de ontem, curtiu com a família, fez a live com a gente, muito obrigado pelo carinho, parabéns, Júnior, felicidades, lá na Nova Friburgo, né, lá na Serra do Rio de Janeiro, curtindo sempre o nosso canal e ajudando demais. Muito obrigado pelo carinho, pela sua atenção e até meio-dia, na conta KTO hoje vai rolar e a gente se encontra para falar mais sobre a nossa paixão. Grande abraço, um ótimo dia e lembre-se, Insider, ela não sai do seu corpo e não vai sair da sua mente. Tenha, depois fale para mim. Ô Azevedo, que dica que você trouxe. Grande abraço e até mais tarde. Está falando sobre renovação de contrato. O Vasco anunciou hoje, de forma oficial, a renovação de contrato do volante Jair até dezembro de 2026. O novo contrato do atacante foi assinado nessa quarta-feira. Assinou hoje seu contrato até dezembro de 2026. O Jair está lesionado, né? E deve retornar aos gramados apenas no meio do ano que vem. Eu sei que muita gente vai pensar, pô, rapaz, mas por que renovou com o cara? O cara não tá jogando, o cara tá machucado. É exatamente por conta disso, né? No momento que ele teve a lesão, que foi grave, né? O Admar Lopes disse que o Vasco iria renovar o vínculo do Jair. O contrato dele ia se encerrar agora no final dessa temporada. Mas o clube, quando o atleta tá machucado, o clube tem ali a obrigação de renovar o contrato. Então o Vasco tá fazendo o que a lei manda, né? Enfim, não pode deixar um jogador que tá lesionado sem contrato, porque quem vai contratar um jogador machucado? Ninguém, né? Aí o cara fica sem o seu ganha-pão ali. A gente sabe que, pô, atleta ganha bem, já deve ter o seu pé de meia, mas enfim, não pode ficar ali sem o seu salário, né? A justiça não deixa. Então o Vasco renovou aí o contrato do Jair até o fim do ano que vem, até dezembro de 2026. A gente deseja uma boa recuperação pro Jair, né? O Jair estava começando a voltar a jogar bem, a ser importante, e aí sofreu a lesão que acabou tirando ele aí dos gramados. Uma boa recuperação aí pro Jair, que agora tem contrato com o Vasco até o meio do ano que vem. Meus amigos, se o Jair vai ficar, tem um meia que deve deixar o Vasco da Gama. A informação é que o Vasco teria decidido que Hugo Moura não fará parte do elenco em 2026 e será negociado na próxima janela. Mesmo com 95 jogos com a camisa do Vasco,
O volante nunca conquistou ali total confiança, né, da torcida por conta das suas atuações irregulares, expulsões e erros que acabaram prejudicando a equipe. Apesar do apoio de Fernando Diniz, que já utilizou o atleta até como zagueiro em alguns momentos, o Vasco teria concluído ali que o custo-benefício não compensa e deve buscar um volante mais qualificado para a próxima temporada. Então, Hugo Moura não deve permanecer no Vasco para 2026, o volante deve deixar o Cruz Maltino. Eu não sou esse hater todo do Hugo Moura não, tá? Tem muita gente que não suporta o Hugo Moura, quer ver o Hugo Moura longe do Vasco. Eu acho ele um jogador até útil para o elenco. Não acho que o Hugo Moura é titular do Vasco, né? Tem que ser titular absoluto do Vasco, longe disso. Mas eu acho que ele é um jogador que pode ir para um elenco, né? Tem ali características importantes, né? Um bom marcador, enfim, joga como zagueiro também. Enfim, não acho ele esse horror todo, né, que muita gente acha. Mas quero a sua opinião. Tô falando merda? Tô falando, Juninho tá maluco, Hugo Moura não dá. Comenta aí, deixa a sua opinião, se você gosta ou desgosta do futebol do Hugo Moura. A sua participação é importante, deixa aqui nos comentários. Bom, vou falar agora aqui sobre um atacante que pode deixar o Vasco rumo ao Paysandu. O atacante Léo Jacó, que é destaque do Sub-20 do Vasco da Gama, recebeu uma consulta do Paysandu, que vai disputar a Série C do Campeonato Brasileiro ano que vem. Lembrando que o Paysandu tem agora Marcelo Santana, ex-diretor de futebol do Vasco, comandando o futebol do Papão. Então, provavelmente, o Marcelo Santana conhece bem o Léo Jacó, já que trabalhou no Vasco da Gama. O Léo Jacó pertence ao Nova Iguaçu e tem contrato com o Vasco até janeiro de 2026. Além do Paysandu, clubes da Série A e B também monitoram o atleta. O Vasco ainda não exerceu a opção de compra do Léo Jacó. Ele é artilheiro do Sub-20 do Vasco nesse ano, mas pode acabar deixando o clube aí rumo ao Paysandu. Bom, o Léo Jacó teve uma ou outra oportunidade no time profissional e acabou, enfim, não correspondendo. Assim. Eu acho que no Sub-20 ele tem uma boa passagem, mas não acho que ele ainda esteja pronto para jogar num profissional do Vasco da Gama. Talvez para o próprio atleta seja melhor uma rodagem em clubes menores, para ganhar casca, para, enfim, ter mais experiência e aí sim depois retornar ao Gigante da Colina. Vamos ver se vai sair negociação, se o Vasco exerce a compra e empresta para o Paysandu, ou se o Vasco não vai exercer a compra e o Paysandu fecha esse negócio. A gente vai monitorar, tendo mais informações, a gente traz aqui. Bom, vamos falar agora aqui de um ex-jogador do Vasco que está de casa nova. O zagueiro Manu Capasso está acertando já acertou com o Atlas do México. Vai jogar no futebol mexicano. Ele estava no Olímpia, né, do Paraguai, argentino de 29 anos. Foi uma das primeiras contratações da 777, mas não deu certo no Vasco, né? Esse ano ele se envolveu numa polêmica ali com o Felipe, diretor técnico do Vasco, Felipe Maestro, e, enfim, acabou depois rescindindo o contrato com o Vasco da Gama. Agora está fechado com o Atlas do México, Manu Capasso, de Casa Nova. Quem também, um ex-Vasco, recebeu proposta e poderia estar de Casa Nova é o treinador Rafael Paiva. Rafael Paiva, de 41 anos, recebeu uma proposta do Volta Redonda para comandar a equipe na temporada que vem. As conversas chegaram a evoluir, o treinador teria gostado do projeto, porém o Voltaço ofereceu um valor maior do que o valor inicial, mas mesmo assim não foi o suficiente para convencer o Rafael Paiva, que recusou a proposta do Volta Redonda. É isso, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa aqui nos comentários, deixe seu like, participe. Até a próxima.